Vamos para a palavra, vamos orar e vamos para a palavra. A palavra hoje está em Isaías 53. Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento eu apresento cada vida. Mais uma vez, Senhor, te agradeço pelo dia, pela vida. Senhor, nesse momento que teus anjos que estão ao nosso redor possa vir guerrear pelas essas vidas, venha guerrear, Senhor, por cada pedido de oração. Senhor, nesse momento eu te apresento aqueles que vão trabalhar, guarda dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Peça teu poder, tua glória, tua graça, esconde, Senhor, teu povo na tua sombra, esconde nas tuas asas, Senhor, livra do mal, do sanguinário, do violento, livra, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aquele que clama por ti. Abençoa, Senhor, cada um que está nesse momento, Senhor, meu Deus, angustiado, ansioso. Acalma os corações ansiosos. Liberta a mente cativa, Senhor. Essa mente que está cauterizada no engano. Que o Senhor possa libertar, Jesus. Que Deus guarde vocês e que o amor de Deus alcance cuidando de vocês e da sua família. Eu clamo por todas as famílias, pelos inocentes, Senhor. Eu clamo pelo povo da Palestina, pelo povo da Ucrânia, pelo povo que estão envolvido com guerras. Jesus, eu te peço, derrama saúde, tu és a saúde, tu és a vida. Tu, Senhor, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Senhor, nesse momento, aumenta a fé, Senhor, desse povo. Aumenta a nossa fé, que possamos viver de fé, Senhor. Nesse momento, Pai, eu te apresento as famílias, eu te apresento esse casal que está passando por problemas, Senhor, meu Deus, de entendimento, não estão se entendendo. Eu te apresento, Senhor, os casais a qual o Senhor fizeram encantamentos para que haja destruição, que seja desfeito todo encantamento contra a tua vida, contra a tua família, que seja desfeito em nome de Jesus. Ontem minha vida é abençoada, graças a Deus. A minha vida é abençoada. Sabe por que minha vida é abençoada, gente? Porque meu Deus é meu tudo. Porque Deus é tudo na minha vida. Porque Jesus é meu tudo. Posso ter minhas falhas, mas Deus é meu tudo na minha vida. E ter Deus na minha vida, ter Jesus na minha vida, me faz ser muito abençoada. Eu não tenho dúvidas que eu sou abençoada. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida e porque eu tenho Jesus na minha vida. Entendeu? E isso me faz ser abençoada. A certeza que eu tenho Ele. Tá entendendo? Não é porque não me falta nada. Falta algumas coisas que eu quero. Mas eu sou muito abençoada porque eu tenho Ele na minha vida. Por isso que eu sou feliz. Porque eu tenho Ele na minha vida, entendeu? Vamos para a palavra, gente. Senhor, fala conosco através da tua palavra e revela o oculto e o escondido. Aumenta a nossa fé, Senhor, nos abençoa com a tua palavra, nos alimenta, nos fortalece, nos limpa, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos purifica, a tua palavra nos santifica, a tua palavra nos dá o entendimento da tua vontade. Que hoje, Senhor, nós possamos entender a tua vontade na nossa vida, para vivermos, Senhor, segundo a tua vontade e não a nossa. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando nós damos crédito à palavra de Deus, gente, Deus manifesta o braço dele. Deus age na minha vida, Deus age na sua vida. Então, vocês que chegam pedindo oração, se vocês não derem crédito na palavra de Deus, se vocês não crêem na palavra de Deus, não tem como Deus operar. Isaías 53, aqui, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quando você dá crédito às escrituras sagradas, à palavra de Deus, quando você recebe para a tua vida, ou seja, para fazer as coisas certas, ou seja, para deixar de você fazer as coisas erradas, ou como correção, ou como cura, ou como consolo, a palavra de Deus, ela vem nos corrigindo, ela vem nos consolando, ela vem nos curando, ela vem nos libertando. Mas eu tenho que dar crédito, porque muitas das vezes você só quer uma palavra de consolo, você só quer uma palavra de prosperidade, você só quer uma palavra que
seja agradável aos teus ouvidos. Se for uma palavra de correção, você já não recebe, você já não crê, você já não recebe para a tua vida. Então, gente, para nós prosperarmos com Deus, nós temos que ser corrigidos, nós temos que ter entendimento de tirar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que impede Deus, impede não, né? Aquilo que faz Deus não operar na nossa vida. Por isso que ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E aí a quem se manifestou o braço do Senhor? Se você crer na palavra de Deus, Deus ele está manifestando o braço dele. Quando ele fala o braço dele, a força dele, o poder dele, o poder de te curar, o poder de te libertar, o poder de restaurar a tua vida. Os seres humanos, tudo diz que é o inimigo. Ah, foi o inimigo. Não é, gente. Você tem que entender quem está guardando a tua vida, quem está dirigindo a tua vida, quem está te escondendo é Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida é Deus trabalhando nas nossas vidas, até as dores. Até as dores que nós vivemos e passamos é processo de libertação, é processo de trabalhar de Deus para mim entender aquilo que eu preciso entender, para mim enxergar aquilo que eu preciso enxergar, ou para mim fazer aquilo que eu preciso fazer do agrado de Deus. Então, gente, Deus trabalhar na nossa vida, nós vamos sentir dores. Deus trabalhar na nossa vida, nós vamos ficar felizes. A tentação é para você fazer o que com ela? Resistir, não é verdade? Ou você foge da aparência do mal. Lembra que José fugiu? Não foi isso que José fez quando ele foi tentado pela mulher de Potifar? José fugiu, não foi? Ou você foge da tentação, ou você resiste a ela. Você não cai em tentação. Tá entendendo? A tentação, gente, nós temos que entender. Nós vamos ser tentados. Ou eu resisto, ou eu fujo se eu não consigo. Se eu não consigo resistir. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Então, a palavra de Deus nos dá entendimento, gente. Estude a palavra de Deus. Se aperfeiçoe na palavra de Deus. Procura aprender. Olha, eu já vi gente que não sabia ler, aprendeu a ler com a Bíblia, hein? Pessoas que oraram pedindo para Deus: Deus, eu quero aprender a ler para me ler tuas escrituras sagradas. E eu conheço pessoas que aprendeu a ler porque queria estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que você sabe ler. Você está aqui, você está lendo, você está escrevendo. Então, o que falta para você mergulhar nas escrituras sagradas? O que falta para você dar crédito às escrituras sagradas? Falta tempo? Arruma teu tempo, que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então não temos desculpa para Deus de dizer assim: não tive tempo de ler a palavra. Ele vai dizer: teve sim, tu usou teu tempo para outras coisas que não te edificavam. Não tem desculpa para Deus não, gente, da gente dizer: eu não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Quando você não tem tempo para a palavra de Deus, você está dizendo que não tem tempo para Ele. Porque quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ler as Escrituras Sagradas, você começa a ter uma conversa com Deus. Você começa a ter uma conversa com o Espírito Santo, gente. Quando você está estudando a palavra, o Espírito Santo está te ensinando, o Espírito Santo está falando com você. Você quer conhecer a voz do Espírito Santo? Começa a examinar as Escrituras e ter esse aprofundamento na palavra. Mergulha nas águas. Mergulha nas águas. Deixa ela te envolver, deixa ela te limpar, deixa ela... É muito gostoso, gente. A palavra de Deus é muito gostosa. É mel para nossos lábios, como disse o salmista Davi. Vamos continuar. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Você deseja a palavra de Deus? Não, né? Poucos têm desejo pelas escrituras sagradas. Aqui está falando de quem? Que Jesus não tinha formosura. Ele estava falando do Messias, ele estava falando de Jesus, que Jesus não tinha formosura.
né? E o que que aconteceu? Ele não tinha essa beleza para que a gente desejasse Jesus. Então, Jesus na terra era aquele homem que não foi desejado. A palavra de Deus, ela tem que ser desejada. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Jesus, quando estava na terra, era o verbo encarnado, era o verbo materializado. Então, quando você deseja a palavra, você está desejando Jesus para a tua vida. Você está entendendo, gente, o que o Senhor quer que a gente entenda? Que o teu relacionamento com a Bíblia é relacionamento com Deus. O teu relacionamento, quanto mais você se envolve com as Escrituras Sagradas, mais você vai conhecer a voz do teu pastor, você vai conhecer a voz do Espírito Santo, você vai ter entendimento da palavra, entendimento do que você está vivendo, você vai entender o que é prova, o que não é prova, você vai entender o que é demônio, o que não é demônio, você vai entender, olha, você vai entender as ações espirituais que você está vivendo. Você vai entender quando é o Espírito Santo na tua vida, que você sente ele, e você vai entender quando é o reino das trevas. Gente, eu sei quando é o reino das trevas está por perto. Eu sinto a opressão. E eu sei quando o Espírito Santo, os anjos estão perto de mim. Eu sinto a paz, eu sinto a segurança. Então nós temos que viver assim, gente. O reino das trevas estão ao derredor. Eles estão querendo te oprimir, te tragar, te setar, te perturbar. E mais ao teu redor estão os anjos do Senhor. Então esse entendimento vem pela palavra de Deus. Por quê? Porque você pode ver o mal, mas você tem que ter entendimento que os anjos do Senhor estão te guardando, te livrando e te protegendo. Se acontecer algo na nossa vida, é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus ele está querendo aqui nos quebrar, nos aquebrantar. Deus ele está querendo que você tenha um entendimento de alguma coisa. Muitas das vezes Deus está te querendo livrar do mal, do mal pior, gente, do mal pior que poderia acontecer. Tá entendendo? Então Deus ele trabalha na nossa vida e muitas das vezes você fica dizendo que tudo é demônio. Tem que parar com isso, gente. Você tem que ter entendimento do que é demônio e o que não é na tua vida. O que é a tua carne desejando, a tua carne fazendo, a tua carne pecando. Você tem que ter entendimento quando é o maligno e quando é você. Nós precisamos ter esse entendimento, discernimento. Discernimento, e muitos vão ser enganados porque não querem ter discernimento, porque não querem ter conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz: o meu povo peca por falta de conhecimento, gente. O pecado traz maldição para a nossa vida. O pecado traz coisas ruins para a nossa vida. Que o pecado vai trazer consequências para a nossa vida. E aí, essas consequências, essas colheitas, às vezes você diz que é o demônio, que é o feiticeiro, que é o isso, que é aquilo outro, e você não consegue entender que é por causa que você está vivendo, foi por causa do pecado, do pecado. Então, Jesus, ele não era uma pessoa desejável na terra. A palavra de Deus é algo que nem todos desejam. A palavra de Deus, as pessoas querem uma palavra, quando chega na live, irmã, me dá uma palavra. Eles pedem uma palavra, a maioria deles, por quê? Porque eles acham que a palavra era como se fosse eu jogar cartas, né? Chega lá naquela live onde tem o trabalho de cartas, que eles têm o trabalho dele de carta lá, né? Porque para eles é um trabalho. Aí era como se chegasse lá, coloca uma carta para mim, o que vai acontecer na minha vida. Não é assim? Aí tem gente que chega na live e diz, eu quero uma palavra. Como se eu dando uma palavra ali naquela hora que você quer, fosse uma carta para você. Tá entendendo? E a palavra de Deus não é isso. Eu pegar a palavra de Deus para que haja uma resposta naquele momento que vocês entram na live. A palavra de Deus, gente, ela é mais profunda do que uma resposta na hora que eu quero. A palavra de Deus, ela vai me dar sabedoria, entendimento, discernimento, vai aumentar a minha fé, vai me dar discernimento do que é a minha carne, do que é obra maligna, do que é tentação, do que é prova na minha vida, do que é deserto que eu estou vivendo, do que é aquilo que eu preciso saber e entender, só vou conseguir na palavra.
de entender a boa, perfeita vontade de Deus para minha vida. Gente, a gente ora, mas a gente tem que entender. Deus, o que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender as vontades de Deus para minha vida. Se eu não entendo as vontades de Deus para minha vida, eu não vou ter paz. Eu não vou conseguir viver a boa e perfeita vontade de Deus. Então, esse entendimento nós só vamos ter através da palavra, gente. Através da palavra de Deus eu vou ter entendimento da boa vontade perfeita de Deus para minha vida, porque Ele ensina o caminho da verdade, Ele ensina o caminho da vida, Ele ensina o caminho do certo. Mesmo que nós passamos por provas, desertos, Jó passou pela prova, né, entendeu? Tem gente que diz assim, eu estou na prova de Jó, mas você está vivendo a vida que Jó vivia? Porque tem gente que diz, eu estou na prova de Jó, mas você está vivendo a vida que Jó vivia? Jó era íntegro, Jó era justo, Jó foi provado. Por quê? Porque o inimigo dizia, foi acusar ele que ele só adorava a Deus porque ele era abençoado na terra, porque ele tinha tudo, tinha família, tinha bens, né? Verdade? Tinha saúde. Então, Jó foi provado se ele iria ser fiel com Deus, mesmo sem nada. Temos que entender, gente. Porque se você não entender o que você está vivendo, você vai dizer que é o demônio, que é o feiticeiro, que é o macumbeiro, que é não sei, que é o invejoso, que é o teu inimigo. E Deus está dizendo, não é não, minha filha. Eu só estou querendo que tu te liberte, que tu enxergue a minha vontade. Eu só estou quebrando esse coração de pedra. A dor quebra coração de pedra. A dor vai fazer você pensar, analisar a tua vida. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou errando? O que eu errei? O que eu falta pedir perdão? Muitas das vezes, gente, você não prospera na tua vida porque você não se arrependeu do teu pecado, do pecado lá atrás, que você está devendo para Deus. Então a gente tem que analisar a nossa vida todos os dias. Todos os dias analisamos a nossa vida e digo, Senhor, onde eu errei? Todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, Deus vai dar um entendimento do meu erro. Tá entendendo? Porque as pessoas querem a palavra de Deus somente como vitória. As pessoas não querem a palavra de Deus para corrigir sua vida, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. As pessoas querem a palavra de Deus somente como se, me dá uma palavra. E aí você só quer receber palavra de vitórias. Não é assim não, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos conhecer essa palavra, mas você precisa desejar isso. Não adianta eu só orar. Não adianta você só chegar pedindo oração. Gente, tem gente da minha família que eu oro, que eu prego, que eu estou ali todo o tempo ensinando, e olha, entra por aqui, sai por aqui. Não, eu tô, gente distante, parentes, para você entender, né? Filhos é mais do que parente, né? Parente é uma coisa, filhos é outra. Eu tô lá falando, explicando, olha, é assim desse jeito, é assim que Deus quer que a gente faça. Eu não digo que Deus quer que ele faça, ela faça. Eu digo que é assim que Deus nos ensina, que Deus quer que eu faça, que você faça. Mas essas pessoas, por não dar o crédito à palavra de Deus, continuam vivendo a vida errada. Por quê? Porque não dá crédito, gente. Para Deus operar na minha vida, eu tenho que crer na palavra, mas as pessoas só quer crer na palavra se for uma palavra de vitória. Se for uma palavra de conserto, você não quer. Não falou comigo, não. Tem gente que recebe palavra de conserto e diz assim, essa palavra não foi para mim, não, porque eu não estou assim. Quando você não está assim, Deus está dizendo, você não está assim, mas vigie para você não cair. Tá entendendo? Mas quando você se ensoberbece, né? Essa palavra não foi para mim, porque eu não tô assim. Ei, você pode até não estar assim, mas o Senhor está dizendo, você não está assim, mas vigia para você não cair. Vigia. Tá entendendo? Então, o soberbo, quando ele diz assim, não, eu tô bem, não tô fazendo isso, não tô praticando isso, Deus já está mostrando que tem algo ali que esse soberbo vai acabar caindo. Tá entendendo, gente? A gente tem que viver vigiando. Quando Deus fala para nós vigiar, significa o quê? Que eu posso cair.
Vigia, pode o inimigo vir de uma maneira que você não espera, como um cordeiro, né? Como aquela pessoa boazinha, no meio de nós, né? Assim, você acha que o inimigo vai usar as pessoas lá fora para te derrubar? Vai não, gente. Nós temos vida com Deus, não temos? Nós vivemos ouvindo a palavra, nós vivemos orando, nós vivemos se envolvendo com Deus. Então, é no nosso meio que vai vir alguém para querer nos derrubar. Ou aquele lobo em pele de cordeiro, né? Vai vir para nos derrubar e eu vou ter que ter essa vigilância. Nós vamos ter que ter essa vigilância. É isso que o Senhor quer que a gente tenha, esse discernimento. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, tem o Senhor no seu coração, gente. Tem aqueles que têm aparência de piedade, que aparenta, que ora, que louva, que é certinho, né? Você vê todos os dias no templo, todo dia vai para a igreja, todos os cultos tá lá na igreja, todo tempo está falando de Deus, todo tempo está orando, todo tempo está mostrando para você algo que te convence que a pessoa é de Deus. Mas Deus, que conhece o coração e o escondido e o oculto, ele sabe que é só aparência. Está entendendo? Que não tem frutos do Espírito Santo, que não tem prática da palavra. Então nós não podemos ser esses religiosos que só vai ao templo, mas não tem mudança na nossa vida. Que só estamos no templo, mas não tem prática da palavra. Que só estamos no templo, mas não tem vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, discernimento do que vem de Deus e que não vem. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, as pessoas, quando Jesus estava próxima delas, eles não discerniram que ele era os filhos de Deus. Estudiosos da palavra, conhecedores da palavra, não conheceram a Jesus. Por quê? Porque eles esperavam que o Filho de Deus viria como um rei, viria rodeado de anjos. Por que não conheceram o Filho de Deus? Porque ele nasceu numa manjedoura? Porque ele nasceu de uma virgem? Porque eles achavam que Jesus ia descer, aparecer no céu, ia descer com os anjos no céu e se materializar na terra? Não, Jesus veio aonde? No ventre materno. Jesus veio aonde? Na família. Por que o inimigo tem tanta raiva da família, gente? Por que o inimigo quer destruir família? Porque Jesus veio na terra, na família. Uma mulher, no ventre de uma mulher, gente. Pelo amor de Deus, eu fico olhando, né? Eu fico olhando que tem pessoas aí tendo relacionamento do mesmo sexo e estão aí, né? Querendo ter filhos, fazem tudo para ter um filho, para ter ali um fruto daquela família. Mas não adianta, que não tem essência. Que não tem essência. Então a gente tem que ter essência, gente. Os teus filhos têm a tua essência. Os teus filhos têm a tua aparência. Não é assim? Os teus filhos têm os teus traços genéticos. É assim, gente. É assim. Aí tem pessoas que querem imitar. O inimigo é imitador. E o inimigo faz as pessoas querer imitar os outros. Gente, nós não temos que ser imitadores de ninguém, não. Nós temos que ser imitadores do Espírito Santo. Eu vejo cada coisa, gente. A gente tem que ter cuidado para pregar, não para ofendê-los, não para condená-los, mas para que eles tenham entendimento do que é a verdadeira família, do que é a verdadeira união, do que é aquilo que é verdadeiro de Deus para a nossa vida. E tem gente vivendo relacionamentos que não são verdadeiros para a sua vida, que não é aquilo que foi ensinado, daquilo que verdadeiramente é essência. Essência. E as pessoas estão perdendo a essência, estão perdendo sua aparência, estão perdendo a sua naturalidade, né? Gente, sinceramente, eu não tenho entendimento. Olha, vou dizer uma coisa para você. Quando eu não era cristã, eu não entendia o relacionamento de uma pessoa do mesmo sexo. Eu não entendia por quê. Quando eu via uma mulher transformar o seu corpo com a aparência de um homem, eu pensava assim: que entendimento tem isso? Que entendimento eu pegar, transformar o meu corpo, parecer com o corpo de homem? Em que sentido tem isso?
A diferença é o quê? Eu tenho relação com uma mulher que tem a aparência de homem, ou o entendimento eu ter uma relação com a aparência de mulher mesmo? Você está entendendo? Então, olha só, gente. Vamos assim. Se a pessoa gosta lá de uma mulher, né? Teve um sentimento por uma mulher, foi carente de mãe. Primeiro passo. Quem tem carência de mãe acaba se envolvendo com uma mulher. É carência de pai, é carência de família. Não tem uma família mal resolvida. Aí vai acabar abrindo essas brechas. Aí, de repente, você diz que gosta de uma mulher. Não é isso? Você gostou de uma mulher. Se você gostou, uma mulher gostou de uma mulher, qual é o sentido daquela outra mulher ter uma aparência de homem? Trocar a sua aparência, trocar a sua imagem por a imagem de um homem. Então, se era para aquela mulher ter sentimento por um homem, ela não precisava ter um sentimento por outra mulher. A pessoa tem um sentimento por uma mulher que tem uma aparência de homem, qual é o sentido disso? Eu olho e digo assim, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque se o sentimento foi por uma mulher, por que que essa mulher tem que ter aparência de homem? Tem alguma coisa aí que não dá, que não está combinando, não é verdade? Porque o que que fez aquela pessoa gostar da mulher e aquela mulher ter uma aparência de homem? Então, não é melhor meu estar tendo uma relação com o homem? Como é que eu anulo o homem para a minha vida e eu gosto de uma mulher com a aparência de homem? Eu ficar me perguntando, tá entendendo? Eu ficar me perguntando, eu queria uma explicação para isso. Por que esse desejo por uma mulher que essa mulher tem a aparência de um homem? Não bate bem, né? Não bate bem, não me explica bem. Não me explica bem. Deus está trabalhando, gente. Deus está trabalhando por parábolas e eu sei que Deus está trabalhando aqui. E eu eito a Jesus, que Ele me cubra com o sangue dele, né? Tá entendendo, gente? Era algo que eu pensava na minha vida. Que sentido tem? Que sentido tem, né? Se eu tivesse um sentimento por uma mulher e essa mulher tivesse uma aparência de homem, tem alguma coisa errada. Então, por que que eu não tenho um sentimento por um homem natural e quero ter uma mulher para mim com a aparência de um homem? Não tem sentido isso, não tem entendimento, não tem diferença, gente. Não tem diferença. As pessoas, sabe qual é o problema? As pessoas querem ser diferente dos outros. Uma vez eu estava evangelizando na madrugada, e quando eu entreguei o folheto, né, a pessoa disse assim: Ah, minha mãe é de oração, minha mãe ora por mim, eu estou afastado do caminho, né? E, e o Aí a pessoa começou a elogiar meu cabelo. Era um homossexual. Aí ele começou a elogiar meu cabelo, não sei o quê. Ah, por que tu não pinta teu cabelo? Olha só o que foi que eu falei para ele. Eu disse assim: Sabe por que que eu não pinto o meu cabelo? Porque eu quero ser diferente. Eu disse para ele. Porque se você observar, todas as pessoas trocam a cor do seu cabelo, né? A maioria de mulher toca a cor. E aí? O que que tem de diferente? Eu, permanecendo com a cor natural do meu cabelo, eu sou diferente dessas pessoas. Aí ele, é mesmo, né? Eu disse, é. Qual é a diferença das pessoas que vivem trocando a cor dos seus cabelos? Eu não. Eu sou diferente no meio da sua diferente, gente. Ela ilumina o lugar. Às vezes, eles acham que eles são diferentes, mas você, na sua essência, você chega naquele lugar e eles notam que você é diferente. E você entende, meu Deus, essas pessoas são todas iguais. Elas fazem tudo igual. E você é essa pessoa que faz diferente. Aí você entra naquele lugar, você olha, opa, eu sou diferente deles. Eu sou do outro mundo. Lembra disso que Jesus disse? Jesus, quando estava na terra, gente, quando Jesus trabalhou no meu coração, eu entrava no lugar e eu achava que eu era alguém do outro mundo. Tá entendendo? Digo, meu Deus, parece assim que eu era. Senhor, parece que aqui eu sou a errada, porque eu olhava e via todos iguais.
É esse o sentido, gente. Enquanto você se parecer com o mundo, ainda falta muito em você. Mas quando você se parece com Cristo, aí você vai entender quando Cristo disse que ele não era do mundo. E por que que eles não enxergaram essa beleza em Jesus? Porque Jesus não era igual a eles, não tinha a aparência deles. O Senhor foi trocando, me transformando, pedindo renúncias na minha vida, que eu entrava nos lugares que eu olhava para as pessoas, eu dizia, meu Deus, tem alguma coisa errada, Senhor. Só que o que acontecia? Quando eu chegava naqueles lugares, eles sabiam que eu era uma cristã. Eu não era nem missionária. Eles já me chamavam de pastora. Eles já me chamavam de missionária. Eu nem era ungida, eu ainda não era revelado por Deus o meu chamado de missionária. E pelo trabalhar do Espírito Santo no meu coração, não foi homem não que mandou, gente. Não foi doutrina de homem, não. Foi o Espírito Santo que foi me moldando, que foi dizendo, eu não quero isso, eu não quero que tu faça isso. Eu amo o Espírito Santo quando ele diz para mim, eu não quero que tu faça isso. Eu não te quero assim. Sabe por quê? Porque eu vejo que ele é o meu dono. Me passa essa segurança de poder de mandar na minha vida. Gente, se o Senhor não poder mandar na tua vida, você é uma pessoa sem dono. Você é uma pessoa sem dono. Tá entendendo? Mas isso é o Espírito Santo que faz. Você não pode imitar os outros. Sabe aquelas pessoas que colocam doutrinas lá, né, de veste, não sei mais de quê. Aí você vê as irmãzinhas, você quer imitar elas. Gente, é o Espírito Santo que vai dizendo, olha, tu não precisa disso para te ser bonita, tu não precisa disso para agradar o fulano, o ciclano, tu não precisa agradar eles, me agrada. Me agrada, seja diferente, seja o ET do mundo, né? Olham para você, meu Deus do céu, essa mulher é o ET, né? Jesus era esse, gente, que não tinha formosura para os mundanos, porque ele não era igual à aparência do mundo, não. Ele era essência, ele era diferente. Pelo amor de Deus, é isso que a gente tem que entender quando Jesus disse que ele não era do mundo. Quando ele não era do mundo, aquilo se cumpre que essa palavra não tinha formosura. Por quê, gente? As pessoas do mundo só acham que elas estão bonitas se for aos olhos do mundo. Tá entendendo? Quanta gente não fala, pinta o teu cabelo, vai ficar mais novo. Aos olhos do mundo, a minha beleza seria eu pintar meu cabelo. Aos olhos de Deus, a minha beleza é o natural. Foi isso que eu preguei no evangelismo. E ele disse, é verdade, né? Eu disse, sabe por quê? Que eu não pinto meu cabelo porque eu quero ser diferente. Ser diferente. Porque não estou condenando vocês. Entendo, eu estou contando uma experiência minha. Tá entendendo, gente? Você pode fazer o que você quiser. Não estou te condenando, nunca vou te condenar, nunca vou te julgar, nunca vou dizer que Deus não é na sua vida. Mas eu estou falando aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida e faz na minha vida. Tá entendendo, gente? Então, Jesus era esse, né? Porque para muito vai pintar o cabelo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para quê? Para mim ter a aparência do mundo, agradar os do mundo? Para mim ser bonita para pessoas do mundo? Não. Jesus era esse, que não tinha formosura, que não tinha beleza para as pessoas do mundo. Mas Jesus, ele tinha beleza para as pessoas que ele precisava que elas enxergassem a beleza dele. Porque a beleza que nós temos que ter, gente, não é carnal, é o coração. Você pode ser a mulher mais linda, o homem mais lindo, mas se teu coração for mal, não adianta, gente, não adianta. Você vai perder a tua salvação com beleza. Você vai perder a tua salvação com toda essa vaidade. Porque se você pode ser a pessoa mais linda por fora, mas se você deseja mal para o próximo, você deseja mal para os outros, se você não perdoa os outros, não adianta não. Não adianta. Vai perder tudo que você tem investido na tua vida. E esse Jesus que não era bonito, que não tinha formosura, né? Que não era desejável. Meu Deus do céu, hoje você não ser uma pessoa desejável se tornou foi proteção. Porque o que tem de relacionamento acabando por causa do desejo, né? Hoje não. Se você consegue viver aquilo que Deus está mandando você viver, quem chegar perto de você, vindo de Deus, vai te amar, não vai ser
porque você é desejável. Ele vai te amar verdadeiramente pelo amor de Deus. Estamos entendendo? Eu creio que sim, né? Porque foi isso que o Senhor fez me entender. Porque, gente, é muito fácil colocar uma maquiagem, colocar um salto alto, colocar uma roupa, trocar a cor do meu cabelo, fazer uma aparência ali agradável para ter uma esposa, né? E depois que sair tudo, ele vai ter que me ver no meu natural. E aí? Ele casou com o teu natural ou ele casou com uma capa? Tá entendendo, gente? Então, tudo aquilo que não tem essência, que não é verdadeiro, que não se começa na essência, que não começa na verdade, depois vai ter uma consequência. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. É isso que o Senhor está querendo que a gente entenda, gente. Então, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor não foi recebido, porque ele não era agradável aos olhos do mundo. Ele não era desejável para as pessoas. Eu fico imaginando, né? Ô, Jesus amado. Mas por ele não ser desejado pelas pessoas, ele conseguiu ali cumprir a vontade do Pai. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, querer ser essa pessoa desejável pelos outros, vai muitas das vezes impedir você fazer a vontade do Pai. Vai fazer muitas vezes você cair em tentação. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. É isso que o Senhor quer que a gente entenda nesses últimos tempos. Porque por um prazer, por uma vaidade, pela tua vontade, por agradar os outros, você pode perder sua salvação. Você pode perder a sua salvação. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Ele está voltando. Não perca a tua salvação por momentos, pelo um prazer, por agradar os outros. Vamos agradar o Espírito Santo. Vamos agradar a Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer na tua vida. Ele é o dono da tua vida. Como é que você busca Deus somente para Ele te dar ali o que você pede? Mas quando Ele pede, minha filha, eu quero que tu renuncie isso. Eu quero que tu faça isso por mim. Eu quero que tu me agrade. Aí você tem coragem? A gente tem que ter coragem. A gente tem que ter amor por Deus. Quando a gente tem amor por Deus, pelo Espírito Santo, a gente faz o que Ele manda. Não quero que faça mais isso. Eu amo quando o Espírito Santo diz isso para mim, gente. Não faz isso. Sabe? Eu sinto assim um amor de Deus tão grande quando Ele diz um não para mim. Eu sempre disse nas minhas orações, Senhor, quando tu só disser sim, 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 aí eu vou ficar com medo. Mas quando sempre Deus diz não, aí eu entendo ali que Ele está me livrando, me protegendo. Quantos não eu escuto de Deus, gente? Quantos não? Às vezes eu chego com Deus, eu quero isso. Ele, não, não é para ti. Não, não. Eu escuto muito não de Deus. Você acha que eu só escuto sim, é? Eu escuto muito não de Deus. Muito. As pessoas não entendem. As pessoas acham que Deus é aquele que sempre vai dizer sim para você. E quando você não entender que o não de Deus é a vontade perfeita e boa para a tua vida, você não vai conseguir ter essa vida com Deus. Você não vai conseguir entender a vontade dele. O não dele é melhor para a nossa vida, gente. Os nãos de Deus. Eu conversava com uma amiga, eu falava, né, quando o Espírito Santo dizia não, aí ela dizia assim, que o Espírito Santo falava comigo grosseiramente, que ele era grosso comigo. Não, ele não é grosso. Ele é autoridade na minha vida. Porque você tem que entender que o não de Deus, gente, ele vem com autoridade. Para você obedecer. Entendeu? Para você entender que ele está dizendo não. Não é aquela mãe que diz não, meu filho, e depois está fazendo para o filho. Não, não é assim não. Deus é diferente. Quando ele diz não, é não mesmo. E eu tenho que obedecê-lo. Por quê? Porque obedecendo o não de Deus, eu terei paz na minha vida. Eu não terei com dívidas no reino espiritual. Estamos entendendo? Deixa Deus trabalhar aí, né? Deixa Deus trabalhar, que eu fico só olhando o que Deus fala. Eu fico de meu Deus do céu, me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue. E diz o que, gente? Né? À toa que hoje quase eu perco meu telefone. Quase. Eu pensei que ele ia esmigalhar para todo lado. E depois, graças a Deus, não quebrou nada.
Quando eu escutei a zoada, eu digo, meu Deus, perdi meu telefone, mas não, tá aqui, conseguindo fazer a live. Agora escute, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus passou por tudo aquilo, gente, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas enfermidades. Escute bem, preste atenção. Eu tenho que entender o que Jesus fez por mim. Você tem que entender o que Jesus fez por você. Então, quando ele diz para mim, não faz isso, eu tenho que não fazer. Por quê? Porque ele fez tudo isso por mim, gente. Enquanto nós não entendermos o que Jesus fez por nós, a gente vai continuar dizendo não para ele. A gente não vai aceitar o não dele para nós. A gente só quer o sim. Por que eu só tenho que querer o sim de Deus? Porque eu não entendo. Eu não entendo o que ele fez por mim. Eu não entendo essa prova de amor que ele fez por mim, essa renúncia que ele fez por mim. Ele carregou os meus pecados, ele carregou as minhas enfermidades, ele passou por dores que era para nós passarmos. E eu continuo querendo sim, e não consigo dizer sim para ele. Por que as pessoas não conseguem dizer sim para o Salvador? Tem pessoas que acreditam que Jesus veio na Terra, que Jesus foi o profeta, falam que Jesus foi o falso profeta. Como é que ele pode ser um falso profeta que tudo que ele falava se cumpria? Como é que ele pode ser um falso profeta que antes de ele vir e foi revelado que ele viria? Como é que ele pode ser um falso profeta se foi falado que ele iria ser esse? Que foi dito aqui em Isaías 53. Que seria desprezado, Jesus foi desprezado. Que Jesus não tinha formosura, Jesus não tinha formosura. Que Jesus e essa pessoa indigna, os sãs, os sacerdotes, os conhecedores da lei, achavam que Jesus era indigno, porque ele não era o Filho de Cristo, porque ele não era o Filho de Deus, porque ele não era o Salvador. Por quê? Porque no entendimento eles estavam esperando que tipo de Salvador? É isso que é a vontade de Deus para a gente. A vontade de Deus não é aquilo que pensamos, desejamos e queremos. A vontade de Deus é o que Ele deseja, é o que Ele quer. É o que Ele faz, é o que Ele nos oferece, e é boa e é perfeita. Esse homem sem formosura, esse homem desprezível, esse homem que não era desejado, foi o homem que pagou o preço por mim e por você. Porque na terra ele era como um homem. Esse homem ele era o Filho de Deus. Esse homem era a palavra viva, pregoada. Ele era a carta do Espírito Santo. E ele fez um sacrifício por mim e por você. Esse entender que nós estamos em guerra. Você já viu o soldado ir para a guerra todo prontinho? O soldado vai para a guerra com as vestes de guerra. E tem gente que quer ir para a guerra com as vestes do mundo. Lembra que as vestes de Saul não serviam para Davi? Por quê? Porque as vestes de Saul não eram mais as vestes de guerra. Não era mais veste de guerra. Eu me lembro, gente, quando eu estava dirigindo uma vigília, era num lugar bem dificultoso, né? Porque vigília é no mato, né? Então era escuro, chovia, o barro ficava lá, o pessoal vivia quebrando a sandália. A gente já entrava descalço no monte. Tinha uma irmãzinha que ela ia de salto alto, vivia quebrando o salto dela. Eu dizia, ela vinha da igreja ia direto para vigília, gente. Eu amo essa pessoa. Ela ainda está nas minhas amizades. Entendeu? Eu a amo, né, gente? Perdão, vou falando rápido. Aí já viu. Vivia quebrando os saltos. Vivia quebrando o estamanquinho dela. Eu digo, também tu quer vir para vigília com esse calçado? Gente, o templo de Deus é um lugar de batalha espiritual. Vigília é um lugar de batalha espiritual. Aí você quer usar as tuas armaduras, a tua farda de guerra, sem estar preparado para a guerra, gente? Então a gente tem que ter entendimento o que é
as vestes de guerra. O que você quer dizer? O que você está pensando aí? Irmã, então quer dizer que a minha autoridade de expulsar o demônio está nas minhas vestes? Não. Mas você tem que entender que a tua autoridade está nas vestes espirituais. Tá entendendo? Então não adianta tu mudar a tua roupa se o teu coração, se você ainda não se vestiu com as vestes espirituais. E nós só vamos entrar no reino do céu quando essas vestes aqui, ó, for tirada de nós. Esse corpo pecador for transformado num corpo de glória. De glória. Tá entendendo? Então a minha preocupação é com o quê? Com as vestes materiais ou com as vestes espirituais? Com a minha preocupação é com o quê? Que eu estou preparada para ser a formosura na terra ou estou preparada para entrar no céu? Jesus era esse. Jesus era esse, com a essência dele, ele sabia que ele não tinha que apresentar aos que estavam esperando ele com a aparência que eles esperavam que ele viesse. Jesus ele tinha que estar na terra com as armaduras celestiais, com as armaduras, com as aparências que enganassem os seus inimigos. Jesus era esse. Por quê? Porque olhavam para Jesus e diziam assim, ele não vai conseguir. Esse daí não vai sair de nada, né? Saiu, foi tanta coisa. De Jesus saiu tanta palavra de vida, de Jesus saiu tanta palavra de cura, de Jesus saiu tanta palavra que expulsou tantos demônios. Tantas pessoas foram libertas, curadas, paralíticos andaram, daquele que não tinha formosura, daquele que não tinha beleza alguma aos olhos do mundo, daquele que não era desejado. Saiu tanta coisa boa, saiu o amor, saiu a salvação para nós. Tá entendendo, gente? O que o Senhor quer falar para nós? Às vezes você olha para a aparência de alguém e acha que vai sair tanta coisa boa. Aí você olha para alguém que você... desse daí não vai sair nada para a tua vida. Pois vai ser o homem que vai mais te amar. Dessa mulher não vai sair nada para mim. Pois vai ser a mulher que mais vai te amar. Você está entendendo o que Deus quer que a gente entenda, gente? Que tem pessoas se enganando com aparência. Tem pessoas se enganando com formosuras. Tem pessoas se enganando com o externo e não vê o interno. Com as pessoas que olham para o interior, que só querem você no relacionamento se a tua aparência for agradável para eles. Higiene é uma coisa. Todos os seres humanos têm que ser higiênicos. Mas há pessoas te querer na sua vida por causa das suas aparências, pessoas te querer na sua vida por causa do seu bolso, da sua vida financeira. Gente, essas pessoas não te merecem não, gente. Essas pessoas não te merecem. Você tem que entender isso. Porque tem pessoas que se acham tão melhores do que você, te desprezam, não te dão valor por causa da tua aparência, como fizeram com Jesus. Desprezaram Jesus por causa da aparência dele. Não conseguiram ver a Cristo. Não conseguiram ver o Filho de Deus. Aqueles que conseguiram ver que ele era o Filho de Deus, foram salvos, foram levantados como ministros, foram levantados como discípulos, foram levantados como apóstolos, foram levantados como vencedores, como nossos exemplos. A palavra de Deus está cheia de exemplos daqueles que foram desprezados, daqueles que renunciaram a si mesmo para viver aquilo que Cristo viveu. Lindo, né? É muito lindo, né? Deus é muito lindo, a palavra de Deus é muito linda. Quando eu digo que Deus é muito lindo, gente, não é porque eu vejo a aparência de Deus. Eu vejo Deus em tudo quanto é beleza. Eu vejo Deus na verdade. Eu vejo Deus na sinceridade. Eu vejo Deus na natureza, nos animais. Eu vejo Deus na criança. Eu vejo Deus num autista. Eu vejo Deus num morador de rua, gente. Você consegue ver Deus no morador de rua? Você consegue ver Deus no morador de rua? Você consegue ver Deus no viciado? Você consegue ver? Lembra de Lázaro?
Lembra de Lázaro? Da história de Lázaro? Lembra lá? Aquele que ficava lá pedindo, né? Comendo das migalhas, foi salvo. O morador de rua foi salvo. Aí tem gente ali ó, com as polpas dentro da igreja. Estão ali se achando que os moradores de rua não vão ser salvos. E eles vão ser. Você já viu Deus no morador de rua? Eu já. E vejo muito. Eu vejo muito Deus nos moradores de rua. Nos que né? Não, tem gente que quer enxergar Deus lá no púlpito. Tem gente que quer enxergar Deus naqueles que vivem de paletó e gravata no púlpito. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que quer enxergar Deus nas mansões, nas posições. Tremendo, né? Como foi que enxergaram Jesus, gente? Com desprezo. Desprezando a ele. Sem beleza, não era agradável para aquelas pessoas. Quantas pessoas que você está desprezando que Jesus está nelas? Quantas pessoas que você está olhando não está dando valor e Jesus está nelas? É assim que o Filho de Deus veio. Confundir os que sabem. Confundir os que sabem. Porque aqueles que sabiam olharam para Jesus e não enxergaram ele como Filho de Deus. E aqueles que não sabiam olharam para Jesus e viram que ele era diferente. E viram que ele tinha amor para dar. E viram que ele tinha um milagre para dar. E viram que Deus era com ele. Que ele era o Filho de Deus. Não foi isso que Pedro disse? Tu és o Filho de Deus. E verdadeiramente ele era o Filho de Deus na terra. E o mataram, o desprezaram, e não deram valor, e o açoitaram. E tudo isso lhe passou por aqueles que o desprezaram. Tudo isso, as enfermidades, os pecados, as dores, o martírio, lhe passou por causa daqueles que o desprezaram, gente. Daqueles que não viram que ele era o Filho de Deus, que não reconheceram. Louvado seja o nome do Senhor, né?